Olá, alunos! Eu sou o professor Júnior, da disciplina de Educação Física. Hoje nós vamos aprender sobre lutas brasileiras, especificamente a capoeira. Nossa aula hoje é a aula número 3. A aula passada nós aprendemos sobre as lutas indígenas, o Cauca e a Marajoara, e hoje vamos falar sobre a capoeira. O objetivo da nossa aula hoje é conhecer a capoeira, os seus instrumentos, a sua origem, seus movimentos, seus golpes de ataque e defesa, o seu estilo, classificação, seus benefícios. Vamos começar falando da história da capoeira. A capoeira, a criação dela, está diretamente ligada ao período de escravidão no Brasil, pois os negros vindo da África, nos navios negreiros, eram trazidos aqui para trabalhar nas lavouras, nos cafezais, nos engenhos de cana-de-açúcar, em condições sub-humanas, em condições humilhantes. Muitos tentavam fugir, alguns conseguiam, outros não. E os capitães do mato, eles eram muito cruéis, eles tinham métodos muito cruéis para capturar os negros que fugiam. Para se defender dos senhores do engenho, dos capitães do mato, os negros desenvolveram técnicas de lutas em forma de autodefesa. Mas isso não durou muito tempo, pois os senhores do engenho, que achavam que eram donos dos escravos, donos das pessoas, eles começaram a proibir os negros de praticar qualquer tipo de luta. Com isso, os negros também trouxeram da sua terra, da sua região, as suas danças, as suas culturas, seus ritmos musicais, começaram a colocar esses ritmos, essas danças, junto com a luta, começaram a praticar assim as lutas em forma de dança, ficou camuflado. Então qualquer pessoa que via eles fazendo, pensava que eles estavam dançando. Essas lutas eram para eles desestressar, manter o condicionamento físico e para se proteger. Esses treinos, essas práticas, geralmente aconteciam em terreiros perto da senzala onde eles dormiam, onde eles se alimentavam, mas também em pequenos arbustos, que se chamava capoeira ou capoeirão, da onde surgiu o nome, desse nome, capoeira ou capoeirão, surgiu o nome da nossa luta, nossa arte marcial capoeira. Aqui nós vamos falar capoeira proibida no Brasil. Vocês sabiam disso, gente? Ela já foi proibida no Brasil, é mesmo. Quando a Lei Áurea aboliu a escravidão no Brasil em 1888, 2 anos depois, mais ou menos, 1890, a capoeira foi proibida, pois era vista como uma prática violenta e de rebeldia, e os policiais eram instruídos a prender qualquer pessoa que praticasse a capoeira. Porém, não pararam, As pessoas continuaram praticando a capoeira de forma clandestina. E ela ficou proibida até no ano de 1930, quando o mestre Bimba apresentou para o presidente Getúlio Vargas uma nova forma de praticar a capoeira, que gostou tanto que transformou a capoeira em uma luta nacional brasileira. Na capoeira nós temos os estilos. Os principais estilos, podemos falar que são a capoeira Angola e a regional, porém tem a contemporânea também. A capoeira Angola é uma capoeira mais rasteira, é uma capoeira mais lenta, sem palmas. É atribuída a criação ao mestre Pastinha. Daí nós temos o segundo estilo, que é a regional, criada pelo mestre Bimba. Essa capoeira é mais rápida. Ela tem, e outra coisa, gente, as pessoas que ficam na roda da capoeira, além deles bater palma, cantar, tocar os instrumentos, além de tocar os instrumentos e cantar, eles batem palma também. Essa é uma capoeira mais rápida e tem elementos de outras artes marciais, principalmente vindo da Bahia, porque antigamente era regional baiano, daí virou regional, nacional, Daí nós temos a capoeira contemporânea, que tem elementos tanto da capoeira Angola, quanto da capoeira regional, porém com acrobacias. Falando dos estilos, nós temos a classificação da capoeira. Vou falar alguns exemplos aqui.
A capoeira ela é um jogo, uma dança e uma luta. A capoeira tem sons musicais através de palmas, de canto, de instrumentos. A graduação dos capoeiristas é através de cordões de diferentes cores, que fica atado na cintura, né? Entre outras coisas. Claro, gente, que aqui no estilo, na classificação, como a capoeira foi difundida pelo Brasil inteiro, pelo território brasileiro, cada região tem seus métodos, tanto de graduação quanto de prática. Depois, nós já falamos dos instrumentos aqui em cima, vamos falar aqui um pouco dos instrumentos. Quais são os instrumentos? Basicamente são o berimbau, o pandeiro, o abataque, o atabaque e o agogô. Uma curiosidade é que o agogô é o único instrumento de metal, os demais são feitos de madeira, de couro. O berimbau, por exemplo, tem a cabaça, tem a madeira, tem o arame. Para tocar o berimbau você tem uma madeira, você tem a pedra. Muito interessante, gente. Vamos falar um pouco de movimentos e golpes. E nos movimentos e golpes entra a ginga. A ginga é a base da capoeira. Na ginga, o corpo fica em relaxamento, relaxado, porém o centro de gravidade em constante deslocamento. É a partir da ginga que surgem os movimentos de ataque ou contra-ataque. Outros movimentos. Nós podemos falar aqui que são 52 golpes de ataque e defesa que a capoeira tem. Porém, cada vez vai surgindo mais, então a gente não tem esse número exato, que são só 52 golpes mesmo. Então tem muito mais. Tem os 52 golpes fora as combinações, né? Os golpes de ataque, vamos falar um pouco dos golpes de ataque. O golpe de ataque, nós temos a meia-lua de frente, a meia-lua de compasso, a bênção, a ponteira, ou ponteira, né, no caso. Os golpes de defesa, nós temos o aú, a cocorinha, nós temos a esquiva de frente, entre outros. Eu só citei alguns. Os principais golpes são o chute, as rasteiras, cabeçadas, joelhadas, no caso, cotoveladas, a acrobacia no solo e acrobacia aérea. Agora vamos falar aqui, gente, um pouco dos benefícios da prática da capoeira. Os benefícios da prática da capoeira são inúmeros, porém vou citar aqui alguns. Você melhora a sua coordenação motora, o seu condicionamento físico, você emagrece, você fica menos estressado, né? Menos estressado, entre outros benefícios. Tem vários, né? Mas vou citar esses agora, para o vídeo não ficar tão longo, para a aula não ficar tão longa, né? No caso. Gente, para a próxima aula, eu quero que vocês façam para mim pelo menos 3 golpes, né, em dupla, façam um trabalho em dupla, para vocês apresentarem para mim pelo menos 3 golpes de ataque e defesa. Eu vou avaliar aqui o seu desempenho, a sua força de vontade em praticar, em fazer o trabalho e a sua desenvoltura. O que aprendemos hoje? Nós aprendemos sobre a história da capoeira, aprendemos sobre que ela foi proibida no Brasil, que ela está diretamente ligada à escravidão, né? Nós aprendemos sobre os seus estilos, a sua classificação, aprendemos sobre os instrumentos da capoeira, aprendemos sobre os movimentos e golpe, né? E também aprendemos sobre os benefícios. Gente, muito obrigado, espero vocês na próxima aula.